Está no ar o Jornal da Noite da MBC TV, edição de sábado, 21 de março. Confira agora as notas informativas que marcam a atualidade nacional. O presidente do MDM, Lutero Simango, desafia o governo de Daniel Chapo a tornar públicos os contratos assinados com multinacionais que operam no país, com destaque para Mosal e Queimari para permitir maior transparência sobre aspectos em renegociação. Na revisão dos termos fiscais da exploração de titânio no distrito de Moma, província de Nampula. O executivo, através da autoridade tributária, pretende eliminar isenções fiscais e aumentar algumas taxas, incluindo a retirada do estatuto de zona franca industrial em determinadas operações de processamento de areias pesadas. Por sua vez, a multinacional contesta a alteração das condições previamente acordadas e admite recorrer a mecanismos de arbitragem internacional. Neste contexto, o presidente do MDM, Lutero Simango, reconhece a necessidade de renegociar os contratos, mas insiste que o governo deve antes tornar públicos os termos já assinados como forma de garantir transparência e permitir um debate informado na sociedade. Temos que ter acesso aos contratos para saber o que foi negociado, do que foi acordado, para estarmos na mesma passagão daquilo que deve se renegociar. Portanto, eu penso que não basta dizer-nos de que vai se renegociar. Agora, o governo tem a responsabilidade de partilhar conosco os contratos para podermos, com uma certa autoridade, pronunciar-nos. Mas a verdade é uma. Toda empresa, toda entidade empresarial que estiver em investimentos e a ter produção em Moçambique deve pagar os impostos. Ainda assim, o político entende ser pouco provável que a Queimar adote a mesma decisão da SOT 32 de colocar a fundição de alumínio em regime de conservação e manutenção. Em qualquer contrato existe sempre uma cláusula de uma decisão unilateral. Tem as suas consequências. Agora é saber se nesses dois contratos existe essa cláusula que diz quando um renuncia de uma forma unilateral, o que acontece com esta entidade responsável pelo ato. Nesse caso concreto, eu acredito que o Mosal tem responsabilidades civis para cumprir, porque renunciou de uma forma unilateral. Agora, se Queimar levar o mesmo caminho, também tem que ter as mesmas consequências. É por isso que eu desafio o governo para partilhar o contrato com a cidade moçambicana para podermos saber de fato o que está a acontecer. O posicionamento surge numa altura em que aumentam as pressões para que o governo reveja os contratos com multinacionais, procurando assegurar maiores benefícios econômicos para o país, sem comprometer a confiança dos investidores. O presidente do ICFM revelou que as cheias deste ano já causaram prejuízos superiores a 40 milhões de dólares em infraestruturas vitais. Segundo Agostinho Langa, mais do que carris e pontes, o país enfrenta agora o desafio de manter abertos os corredores estratégicos que alimentam toda a região da África Austral. Os deste ano continuam a provocar destruição em infraestruturas essenciais para a economia nacional. O presidente da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, Agostinho Langa, revelou que as cheias e inundações já provocaram prejuízos superiores a 40 milhões de dólares. O valor, segundo o dirigente, não se limita aos danos materiais, abrangendo também a interrupção de corredores logísticos estratégicos. Agostinho Langa sublinha que o balanço é pesado e exerce forte pressão sobre as contas da maior empresa de logística do país. Como disse, vamos fazer a revisão do nosso orçamento e estão lá 3 empresas a trabalhar
nomeadamente a Carina Construções, a Teixeira Duarte e a JJR. Portanto, o dinheiro há de vir de algum sítio e está a aparecer. Os danos concentram-se na degradação da plataforma da linha férrea, no arrastamento do balastro e em danos estruturados em pontos e aquedutos. Contudo, o impacto vai além do betão e do aço. Com as linhas interrompidas, o escoamento de carga para os países interland, como a África do Sul, Zimbábue e Eswatini, sofreu atrasos significativos, afetando as receitas de exportação. Há muitas ações que devem ser feitas em conjunto, envolvendo muitas entidades, as ligadas, por exemplo, à gestão das calamidades, os Ministérios das Obras Públicas. Acho que têm acompanhado que se fala bastante, por exemplo, da construção de barragens para conter as cheias, e penso que isso é uma atividade que deve ser feita em conjunto. A nossa área ferroviária, a linha férrea, não pode ser feita em zonas bastante desniveladas, como deve saber. Portanto, isso aí requer, de facto, uma coordenação com o Ministério das Obras Públicas e outras entidades ligadas à gestão das calamidades. Para os CFM, a corrida agora é contra o tempo para estabelecer a confiança dos operadores internacionais e garantir que os portos moçambicanos continuem a ser o pulmão indispensável para o comércio da África. Portugal reafirma o seu compromisso com a modernização e digitalização dos portos da CPLP. A informação foi avançada pelo embaixador de Portugal em Moçambique, Jorge Monteiro, à margem da reunião intermédia da Associação dos Portos de Países de Língua Portuguesa, destacando a importância de cooperação estratégica para impulsionar o desenvolvimento econômico através de infraestruturas portuárias. A reunião intermédia da Associação dos Portos de Língua Portuguesa, realizada esta sexta-feira na cidade de Maputo, serve de antecâmara da conferência a ter lugar em novembro no Brasil, segundo avançou o presidente da APLOP. Presente no encontro, o embaixador de Portugal em Moçambique, Jorge Monteiro, defendeu que a experiência portuguesa em digitalização e gestão integrada pode acelerar a modernização das infraestruturas portuárias em África e no Brasil. Para o diplomata, a logística internacional constitui atualmente um pilar fundamental para a sustentabilidade econômica, sendo que a rede da CPLP dispõe de ativos geográficos e estratégicos que devem ser melhor aproveitados. Como sabemos, Portugal tem portos que estão extremamente desenvolvidos, portos que se inserem num espaço económico da União Europeia. Felizmente já são portos extremamente avançados, como dizia há pouco, no domínio da digitalização, no domínio da gestão integrada, com outros portos a nível europeu. E, portanto, eu acredito que Portugal pode partilhar esta experiência com os países de língua portuguesa e ajudar na aceleração também da modernização desses portos. Segundo o diplomata, embora o objetivo seja maximizar o potencial das localizações estratégicas de países como Moçambique, Angola, Cabo Verde e Brasil, é fundamental criar sinergias que beneficiem todos os Estados-membros. O que se trata aqui é de discutir estratégias, partilhar experiências em domínios como a gestão, a digitalização dos portos, a descarbonização e, no fundo, é criar aqui uma rede de troca de experiências, de partilha de conhecimentos que torne a gestão destes portos ainda mais eficiente ao serviço do desenvolvimento económico dos países de língua portuguesa. Jorge Monteiro elogiou ainda as infraestruturas portuárias moçambicanas, destacando que os portos de Nacala, Beira e Maputo desempenham um papel crucial não só na economia nacional, mas também no desenvolvimento da região da África Austral. A reunião da APLOP em Maputo encerra com uma mensagem clara. A eficiência portuária, aliada à inovação tecnológica, é determinante para afirmar o espaço lusófono como um ator relevante no comércio marítimo global. Ter uma economia fortemente dependente da indústria extrativa constitui um risco significativo para o segundo ano de governação do Presidente da República, Daniel Chapo, alerta o economista Rui Mate.
Segundo ele, o setor é vulnerável a choques externos. A crise no Médio Oriente, provocada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, fez disparar os preços do gás e do petróleo, permitindo exportações a valores mais elevados. Revelam que a economia moçambicana depende fortemente da indústria extrativa e do setor mineiro, cuja participação no produto interno bruto passou de 10,55% em 2022 para 42,71% no segundo trimestre de 2023. Esta tendência projeta que o setor atinja 16% do PIB até 2030, consolidado Moçambique como um dos principais exportadores mundiais de minérios de elevado valor. Contudo, o economista e especialista em indústria extrativa, Rui Mate, alertou em entrevista exclusiva à MBC-TV que a concentração económica neste setor representa um risco relevante. Em que ancora-se a desenvolvimento na perspectiva de que este vai produzir as receitas necessárias para o funcionamento do Estado, para a provisão de bens e serviços. No entanto, sabe-se que este setor é extremamente vulnerável a choques externos. E qualquer choque externo que ocorre, ele vai impactar de forma direta naquilo que é o funcionamento do setor extrativo em Moçambique. O setor extrativo é instável e altamente vulnerável a choques externos. A crise no Médio Oriente evidencia esta fragilidade, acrescentou Mate. O gás tem uma ligação em termos de preços com o petróleo. Considera-se que são produtos substituíveis. Agora que houve esse conflito no Médio Oriente, o preço do gás subiu. Chegou a 90, 120 em alguns momentos, mas depois o preço está lá. Era suposto, e aconteceu também com o preço do gás, é que o preço do gás quase duplicou. E qual era a expectativa que se podia ter? É que o preço do gás em Moçambique, porque subiu, havemos ter maiores encaixes de receitas de gás. Mas não é exatamente isso que acontece, porque os contratos de gás desses projetos não são contratos de curto prazo. Rui Mate disse ainda que o país só poderá beneficiar-se do aumento dos preços destes recursos no médio prazo, se os preços mantiverem-se elevados. Moçambique importa tudo. Importa combustíveis, importa arroz e precisa de divisas. E as divisas espera-se que venham do setor extrativo, parte delas. Então, se estamos a dizer que com as mudanças dos preços internacionais, as receitas do gás vão se manter mais ou menos as mesmas, mas os preços internacionais dos combustíveis subiram. Estamos a ter um desequilíbrio maior do que já tínhamos, porque o encaixe de receitas vai ser menor do que aquilo que nós precisamos usar para comprar. Mate reforçou que Moçambique precisa urgentemente diversificar a atividade económica para reduzir riscos futuros. O economista e comentador da MBC-TV, Egas Daniel, defende que o mercado de capitais pode constituir uma alternativa mais rentável à banca comercial para quem pretende investir. Segundo o especialista, a compra de ações apresenta maior potencial de retorno, ao contrário dos depósitos a prazo, que têm taxas fixas e menor risco. Conclusões da FSD Moçambique e do Banco de Investimento Global indicam que as pequenas e médias empresas continuam a recorrer maioritariamente à banca comercial para obter financiamento, uma realidade associada em parte ao desconhecimento do funcionamento do mercado de capitais. Dados do Banco de Moçambique reforçam esta tendência ao mostrarem que o crédito bancário permanece como a principal fonte de financiamento empresarial no país, apesar dos custos associados. No entanto, durante a mais recente edição do programa Mercado de Capitais, o economista e comentador da MBC-TV, Egas Daniel, defendeu que a compra de ações no mercado bolsista
oferece maior probabilidade de retorno de investimento, ao contrário dos depósitos a prazo, que apresentam rendimentos fixos e menor exposição ao risco. Quando tu compras ações, assumes maior risco, mas assumindo maior risco significa que podes ter maior retorno associado, não somente aos dividendos que eu fiz referência, que geralmente é um valor extremamente baixo em relação às ações que foram compradas, mas sobretudo a flutuação do preço das ações. Elas vão flutuar para cima e para baixo, podes perder, podes ganhar, mas se tu ganhas, podes ganhar bem, se tu perdes, podes perder bem, diferentemente do depósito a prazo, que não assumes praticamente nenhum risco, entretanto, a taxa é aquela fixada e acordada, por exemplo, com o banco comercial de 5%, e é exatamente aquilo que tu vais obter. Apesar de ser uma alternativa atrativa para quem procura maior rentabilidade, Egas Daniel alertou para a necessidade de avaliar-se cuidadosamente os riscos envolvidos, nomeadamente o comportamento do mercado, as taxas de juro e a liquidez. O primeiro risco é o risco de mercado. Significa a probabilidade de haver alterações de valor dos instrumentos financeiros resultante das alterações de mercado ou das condições de mercado. O outro risco financeiro é o risco de taxa de juros. Na verdade, ele impacta na remuneração dos instrumentos financeiros, quando as taxas de juros flutuam. Depois temos o risco de crédito. Este não vou falar muito dele, porque é típico para o mercado de crédito, mas é a probabilidade de uma determinada contraparte não honrar com as suas obrigações financeiras. O risco de liquidez é a probabilidade, por exemplo, de termos custos decorrentes da facilidade de vender ou não determinados ativos. A facilidade de converter um ativo em dinheiro, em cash. A Bolsa de Valores de Moçambique, com mais de 21 anos de existência, conta atualmente com 16 empresas cotadas, além de um número crescente de obrigações públicas e privadas. Segundo dados da instituição, está prevista a entrada de pelo menos mais uma empresa ainda este ano, com a meta de atingir 30 empresas cotadas até 2028, no âmbito da estratégia de dinamização do mercado financeiro nacional. Vamos agora honrar com os nossos compromissos comerciais. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. Missão da BVM SA: promover o crescimento competitivo do mercado secundário centralizado de valores mobiliários em benefício da economia moçambicana. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play, a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis.
Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. O que é a cena? É tudo que é imperdível, que faz o coração bater mais forte. É o pulo que te levanta do sofá. A cena é o pacote acima. Recarrega teu último pacote mensal e assista o pacote acima. São 35 dias no clássico para vibrar com Moçambola 2026. Válido de 15 de março a 30 de abril. Porque subir de nível é a cena. A cena é a cena, Joe. De volta ao Jornal da Noite e continuamos com as notícias. O cientista político Egídio Schmidt considera problemática a governação de Daniel Chapo e diz que o sistema político limita reformas profundas. Schmidt recorda que Chapo prometeu reduzir o tamanho do governo, mas o não cumprimento dessa promessa coloca em causa sua credibilidade. Ainda assim, considera que o presidente está inserido numa camisa de forças institucional que limita a implementação de mudanças profundas. O ano de governação de Daniel Chapo esteve em análise no programa Estado da Nação, exibido na última quinta-feira na MBC TV. A avaliação foi feita pelo cientista político Egídio Schmidt, que começou por definir boa governação como aquela que resolve problemas, estabelece prioridades e apresenta resultados concretos. No entanto, segundo o analista, os desafios nos setores da educação, saúde e segurança continuam a marcar a atual governação, sendo problemas que já se arrastam desde o mandato de Filipe Nyusi. Mudamos, para o bem ou mal, é a grande discussão, mas o que é óbvio para todos nós é que vemos ainda uma crise em quase todos os setores. Portanto, a educação nem precisamos falar, a própria saúde também não precisamos falar, a educação, o setor de segurança, portanto, temos raptos, temos guerra, então os problemas persistem. Então, se calhar aí a resposta concreta seria, houve mudanças na governação, houve ações, porque não podemos dizer que não houve, mas o que ainda transparece é que ainda enfrentamos as mesmas dificuldades. Um dos fatores apontados para a persistência desses problemas é o fato de muitos governantes não utilizarem os serviços públicos que administram, o que reduz o incentivo para a melhoria da sua qualidade. Se alguém é ministro da Educação, ele não é impactado, a sua família não é impactada, qual vai ser o grande interesse em fazer grandes mudanças? Se a gente tem um ministro, sua família, a usarem os serviços da educação, seja por um período de carência, claro que isso precisa de um bom debate, porque não pode ser também automático. Se isso impacta diretamente, claramente que vai ter que encontrar soluções para isso. Schmidt descreve a atual governação como problemática, destacando igualmente a crise de segurança que o país enfrenta. A situação dos raptos, temos a situação norte, há dias começamos a ver homens-aranhas aqui nas cidades a subir até aos 7º andares, a esquivarem das câmeras, dos seguranças. Então, a situação de segurança é preocupante. Bom, se calhar divagamos um pouco, se calhar fazer uma síntese, quer dizer que a governação continua problemática. Por quê? Porque os problemas que nós vivíamos no início deste ciclo, vemos-los sem grandes alterações e, se calhar, com alguma maior acuidade. Segundo o pesquisador,
Os resultados limitados estão diretamente ligados ao sistema político em que o presidente está inserido, o que condiciona a sua capacidade de promover mudanças profundas. Mais do que a figura, o sistema. O próprio presidente está dentro de um sistema e a gente sabe que há sempre um conjunto de uma camisa de forças com a qual ele e qualquer outro ator que esteja naquele ou qualquer outro lugar de governação tem que lidar com ela. Monte uma máquina, e já agora houve grandes promessas de reduzir e logo depois vimos que tal não aconteceu. E começa aí essa imagem, não é, que dá pouca credibilidade a quem toma essas mesmas decisões. O diálogo nacional em curso no país também foi abordado nesta edição do programa Estado da Nação, disponível na íntegra nas plataformas digitais da MBC-TV. O Governo, através dos Ministérios da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e do Interior, vai realizar de 28 de março a 31 de dezembro uma campanha nacional de registro civil com o objetivo de reduzir o número de cidadãos sem identificação legal. A iniciativa, financiada pelo Banco Mundial com cerca de 9 milhões de meticais, pretende abranger até 7 milhões de moçambicanos ao longo da campanha. O país enfrenta atualmente uma baixa taxa de registro e identificação civil. Para responder a esta problemática, arranca no próximo dia 28 de março até 31 de dezembro, em todo o território nacional, uma campanha massiva de registro civil. Trata-se de uma iniciativa do Governo a ser implementada pelos Ministérios da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e do Interior, conforme avançou o ministro Mateus Sais durante a conferência de imprensa realizada esta sexta-feira. Nós vamos criar brigadas, até 500 brigadas ao nível nacional, para nos deslocarmos aos distritos, aos postos administrativos, às localidades. Nós vamos procurar cidadão por cidadão para promovermos o seu registro. As brigadas serão mistas. Teremos o Ministério da Justiça para fazer o registro, entrega certidão de nascimento ou assento de nascimento, e na mesa ao lado está a brigada do Ministério do Interior, que estará a emitir o bilhete de identidade. O projeto do Governo conta com o apoio do Banco Mundial, sendo que os serviços serão gratuitos para os cidadãos que pretendam efetuar o primeiro registro ou que tenham perdido a documentação devido a calamidades naturais ou ação do terrorismo em Cabo Delgado. Temos um financiamento do Banco Mundial, temos cerca de 9 milhões de dólares até dezembro para fazermos essas campanhas. Vamos registrar, vamos dar certidão ou assento ou isenção de pagamentos, e o primeiro bilhete que vai ser emitido também estará isento de pagamentos. Até ao final da campanha, o Governo prevê registrar cerca de 7 milhões de moçambicanos em todo o país. Temos uma métrica de 25 mil cidadãos que deverão ser registrados por dia, e 25 mil por dia vezes 30 dias, teremos cerca de 750 mil cidadãos registrados, e também vezes 9 meses, estamos a falar entre 6 milhões e 750 a 7 milhões de cidadãos que beneficiarão desse processo. As medidas anunciadas pelo ministro Mateus Sais resultam de uma reunião de alto nível realizada no dia 18 de março de 2026, na qual os dois ministérios analisaram a situação atual do registro civil e da identificação civil, com enfoque nas populações residentes em zonas rurais, tendo sido constatado um elevado número de cidadãos sem documentação. Hoje é sábado e, como é habitual, temos a opinião de Elísio Macamo. O sociólogo, nesta edição, defende a nacionalização dos recursos naturais e uma gestão que beneficie os moçambicanos.
Boa noite, estimados telespectadores. Há uma questão que parece técnica, mas que, na verdade, é profundamente política e até moral. Em Moçambique, a terra pertence ao Estado. Isso significa que nenhum de nós pode dizer esta terra é minha, no sentido absoluto. O que temos é o direito de uso e de aproveitamento. E a ideia por detrás disso é que a terra, e por extensão os recursos naturais, pertencem a todos nós. Mas o que vemos na prática é algo diferente. Pessoas com ligações ao poder político conseguem esses direitos de uso em zonas onde existem recursos valiosos, como minerais, gás e madeira, e depois usam essas licenças como porta de entrada para se tornarem parceiras de investidores estrangeiros. Ou seja, um direito público transforma-se na prática num ativo privado. A pergunta que o filósofo Severino Ngwenya faz, e que me parece muito bem colocada, é se isso é justo. Deixa-me tentar explicar isto de forma mais ou menos simples. Há bens que ninguém produziu. Ninguém criou a terra. Ninguém criou o gás nem os minerais. Esses bens existem antes de nós e estarão lá depois de nós. Por isso há uma intuição muito forte que eu penso que todos nós sentimos, de que esses recursos devem beneficiar a todos e não apenas a alguns. Então, quando o acesso a esses recursos depende da proximidade ao poder, já não estamos perante uma distribuição justa, mas perante um privilégio. E há um segundo problema, talvez ainda mais sério. Quando o acesso à riqueza depende de quem se conhece e de quem está próximo do poder, nós criamos uma sociedade em que as regras não são claras, e sim pessoais. Isso faz com que as pessoas deixem de ser cidadãs iguais e passem a depender de favores, de contactos, de proximidade e de ligações políticas. Eu acho que isso fragiliza a própria ideia de república. E há um terceiro aspecto que tem a ver com a nossa própria maneira de viver em comunidade. Os recursos naturais não são apenas uma riqueza, são o que sustenta a vida coletiva, são a base do que podemos construir como país. Quando esses recursos são capturados por poucos, não estamos apenas a criar desigualdade econômica, estamos a fragilizar o sentido de pertença comum, portanto, aquilo que nos liga uns aos outros como cidadãos. Então, perante isto, o Severino Ngwenya defende muito bem que o Estado deveria assumir um controle mais direto sobre esses recursos, para garantir que os benefícios cheguem a todos. Eu concordo com ele, ainda que pense que nós precisamos de ter algum cuidado. Nós sabemos por experiência própria que o que é gerido pela mão pública nem sempre serve ao público. Pode ser ineficiente, por exemplo. Pode ser capturado, pode beneficiar poucos, ou apenas de outra forma. Por isso, talvez a questão mais importante não seja escolher entre Estado e privado. A questão essencial é como garantir que o que é de todos beneficie realmente a todos. Isso leva-nos a um desafio maior. Nós precisamos transformar a forma como o poder é exercido em Moçambique. Precisamos de passar de uma lógica de decisões opacas, pouco explicadas e muitas vezes baseada em relações pessoais, para uma lógica mais republicana, em que o poder se justifica perante os cidadãos. Quando decisões com impacto profundo, como a atribuição de direitos sobre recursos naturais, não são explicadas de forma clara, pública e convincente, abre-se espaço para a desconfiança. Há ministros com licenças de exploração de recursos minerais. Eu não creio que seja por serem empresários nessas áreas. Usaram o acesso ao Estado para abocanhar essas licenças e privar as comunidades do usufruto dos rendimentos. É isso que abre espaço para a captura do que é público por interesses privados. Então, tornar a política mais republicana significa que quem decide tem de explicar, tem de justificar, tem de mostrar que o que está a fazer pode ser aceito por todos nós como cidadãos iguais. No fundo, trata-se de algo muito simples. Se os recursos são de todos, então as decisões sobre esses recursos têm de ser defendidas perante todos. Este é o desafio que se coloca aos nossos governantes. É também o critério pelo qual nós, como cidadãos, devemos avaliá-los. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.
Com a opinião de Elísio Macamo, colocamos ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência e continuação de bom fim de semana.